Boa noite, Bianca, paz do Senhor, muita paz aí para todos da Igreja NS Graça. Paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez aqui na nossa live de hoje, né? Nosso Pai do Senhor, irmão Antônio. auxiliar Edivaldo Freitas, paz do Senhor, Pai do Senhor, meu querido, tudo bem? tudo bem? A gente vai conversando um pouquinho enquanto o pessoal está chegando, né? Temos aqui algumas pessoas já se conectando, em nome do Senhor, que o Rogério, né, irmão Rogério, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Luiz, Clarice, o Max, né? Deus abençoe a todos. Você que está entrando conosco, Abençoe, irmãozinho. Jesus. hoje nós vamos ter um bate-papo aqui, como sempre, todas as segundas-feiras. Você que é seguidor aí da Maírla, né? Então, temos aqui os irmãos, peço oração, pois estou me recuperando de suspeita de Covid, né, irmão André? Nós vamos estar fazendo a oração aqui inicial e já vamos apresentar o irmão, né, nas mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus, e com certeza você já está curado, em nome do Senhor Jesus. Irmão André, nós vamos Pois orar por bem, você e dar vitória, viu? Em nome de Jesus. com o irmão Rodrigo, Pai do Senhor, irmão Rodrigo, há um tempinho que eu não lhe vejo, nem converso com você, né? Acredito que está tudo bem. É o nosso presidente de missões local, né? É uma honra fazer parte aí dessa equipe do Rodrigo Saraiva. Menino. Glória a Deus. Aqui os jovens da IPUB Campus, né? Deus abençoe a todos aí que estão conectados conosco. Em nome de Nós Jesus. hoje vamos estar aqui com um bate-papo bem abençoado, como todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós temos esse encontro marcado, né? Em nome do Senhor Jesus. Às vezes as dificuldades do dia a dia, as tribulações, querem nos fazer, muitas vezes, parar de fazer a obra do Senhor, né? Mas não é momento de parar, é momento de continuar. E eu coloquei esse propósito: faça chuva, faça sol, nós vamos estar aqui às segundas-feiras, né? Às 21 horas aqui reunido com os irmãos. E eu creio que está sendo uma bênção para todos. O irmão André falou que saudade dos irmãos da sede Pastor Jonias. Amém. Nós também estamos com saudade do irmão André, do irmão Rodrigo, de todos aqui que estão conectando conosco, né? Em nome do Senhor Jesus. Quer dizer que hoje, Edivaldo, o dia foi um pouco corrido, viu? Foi puxado para mim. Apesar da quarentena, mas está sendo corrido, graças a Deus, né? Tudo coopera para o nosso bem, né? É corrido para todo mundo, né? Tá correndo para todo mundo mesmo. Nosso trabalho também lá é muito puxado, lá no terminal do Papicô, onde nós trabalhamos. Sabemos que lá é o centro da pandemia, aqui em Fortaleza, no Papicu. Mas Deus tem dado vitória para nós, em nome de Jesus. Amém. Deus possa lhe proteger lá, né? Porque você está na linha de frente, né? Tá aí todos os dias a mercê, né, dessa epidemia, né? Então, que Deus possa colocar aí anjos, né, para lhe proteger e livrar aí todo esse mal. Pois bem, enquanto o pessoal está chegando, né, nós queremos nessa noite saudar aqui o nosso irmão auxiliar Edivaldo Freitas, né, agora está conosco, né? Deus possa abençoar o irmão Edivaldo Freitas. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio, né? Tem muita gente que já conhece. Ninguém conhece, Nós somos né? a igreja, nós somos a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aqui no estado do Ceará, certo? E nós estamos com esse bate-papo todas as segundas-feiras. Sempre a gente tem trazido
irmãos abençoados, com assuntos direcionados por Deus para que a gente venha aprender mais e mais da palavra do Senhor. Por exemplo, na segunda-feira passada, quem lembra aí do tema do bate-papo da segunda-feira passada, quiser comentar aí, vou ver que você está com a memória muito boa. O tema do bate-papo da semana passada foi sobre como preparar um sermão, né? Foi uma bênção. Até a gente divulgou um bônus aí, acredito que grande parte conseguiu fazer o download da Bíblia Arqueológica, né, em PDF. Algumas pessoas que não conseguiram entrar em contato comigo, né, mas eu creio que tenham conseguido. Se você tiver interesse, hoje está conectado conosco, e quiser fazer esse download da Bíblia, é só falar aqui no privado, no @IPUBCE, que a gente manda o link. Você pode fazer esse download. É muito boa essa Bíblia, porque ela enriquece na questão de conhecer mais dos costumes da época, né, da Bíblia, dos nossos antepassados, e vai enriquecer também a sua pregação. Amém? Então, senhor Edivaldo Freitas, se apresente aí para todos que estão conectados conosco. Já lhe conheço já há muito tempo, então pode se apresentar aí, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, irmãos. Quem vos fala é o auxiliar Edivaldo Freitas, da Casa do Senhor. Há 23 anos servindo a Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma. E espero que nessa noite você possa aprender da palavra, aprender sobre esse tema, e que você possa ser ricamente abençoado, em nome de Jesus, nessa noite. E o bate-papo vai ser agradável, vai ser explicativo. E se você tiver alguma dúvida, mande perguntas. Se nós pudermos responder, nós vamos responder com o maior carinho, maior atenção possível, em nome de Jesus. Amém. O auxiliar Jonathan aqui, ele disse que fez o download aqui da Bíblia, né? Eu pergunto a ele se ele gostou, né? Ele pode responder aí nos comentários. Ele gostou da Bíblia, né? Creio que foi uma grande bênção. Pai Senhor, aqui é Daiane, né? Está online. Todos vocês que estão conectados conosco. Então, você que está conectado agora, você pode nos ajudar também compartilhando essa live, né? Deixando ela mais interativa, convidando seus amigos. Então, eu peço que você aí possa clicar nesse aviãozinho e convidar os seus amigos. Convida aí pelo menos 7 amigos para assistir a live aqui conosco. Vai ser uma grande bênção. Em nome do Senhor Jesus, o Edileudo, também conectado com a gente. Pai Senhor, irmão Edileudo. Pai Senhor Edileudo, tem tempo. Deus te abençoe, meu irmão. Aqui o auxiliar Jonathan, ele falou que gostou muito da Bíblia e é muito, muito útil, né? A família Freitas também conectada aí, vendo aí a Ana Letícia, né? Conectada aí para ver o paizão dela, aí ao vivo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, interaja conosco para que o nosso bate-papo fique cada vez ainda melhor, né? Porque a gente precisa dessa interação para deixar que o bate-papo ele fique mais produtivo, né? E essa 1 hora de live possa ser apenas uns 10 minutos, passe tão rápido, né? Em nome do Senhor Jesus. Então eu quero ler com você, se você puder pegar a sua Bíblia aí em casa, gostaria de ler o nosso versículo-chave do nosso bate-papo de hoje, né? Para quem não sabe, o tema do bate-papo está bem aí fixado, né? Deus te chamou para fazer a diferença. Amém? Então, o nosso versículo-chave vai estar lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículo 13. Amém? Lucas, capítulo 6 e verso 13, que diz: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Amém? Então nós já vamos fazer oração, né, já apresentar o servo de Deus, o auxiliar Edivaldo Freitas, o irmão André, que também pediu oração, está se recuperando de uma possível
um possível Covid, né, que ele pegou, mas em nome de Jesus ele já está curado, e você também pode aí no seu lar orar junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos fazer essa oração inicial em nome de Jesus. Deus maravilhoso e santo, Senhor em primeiro Deus, lugar, Jesus, nós queremos te agradecer por esse pela dia, oportunidade, Senhor, de Senhor, estarmos aqui meu Deus, na presença, Senhor. pela tua presença, Senhor Jesus, em nossas vidas, porque se não fosse a tua presença, Deus, nós não estaríamos de pé, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela noite desse dia, por mais uma Todo mundo, oportunidade que o Senhor para aqui juntarmos, Senhor Jesus, ó Deus, de assuntos da tua palavra, para aprendermos mais, ó Deus, o teu filho nessa noite que está conectado aqui conosco, possa ser abençoado pela tua palavra. Neste momento eu quero colocar nas tuas mãos o teu filho, ó Deus, o irmão André, Senhor. Ó Deus, vem abençoar a sua vida, curá-lo completamente, pois está escrito na tua palavra que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e sobre as tuas pisaduras nós somos sarados. Em nome de Jesus, o teu filho está sarado. Deus, em nome do Senhor, nós cremos pela fé, que tu possa abençoar a tua vida e a vida de todos os teus familiares e a todos que estão, ó Deus, aqui conectado conosco, Senhor. Deus abençoe o teu filho, o auxiliar Edvaldo Freitas, nos abençoa nessa noite. Ó Deus, que possamos aprender, ó Deus, mais e mais a tua palavra e sairmos, Senhor, dessa noite, dessa live, edificados, fortalecidos cada vez mais, ó Deus, pela tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, que Deus possa abençoar o nosso irmão Cília André. Creia na vitória, em nome do Senhor Jesus. Você já está curado, no nome do Senhor. Então, quero saudar todos que entraram agora, a irmã Nilza, Deus abençoe, Arthur, irmã Terezinha Frota, Olga Oliveira, Tati Brito, Adriano Unicista e Erissa, né? Deus abençoe a todos que estão conectados conosco. Pois bem, o tema do nosso bate-papo hoje, podemos dizer que ele é um tema bastante interessante e apropriado para se falar, né? Nós precisamos que esse tema ele faça parte da nossa vida, porque foi para isso que Deus nos chamou, né? E o tema de hoje é: Deus te chamou para fazer a diferença. Deus, irmãos, nós vemos aqui que ele chamou no meio de uma multidão de seus seguidores, ele chamou no meio daquela multidão 12 discípulos, né, para a sua comitiva. Existia uma multidão que seguia Jesus por onde quer que ele viesse andar, né? Eles se agradavam de Jesus, seguiam a Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele escolheu dentro dessa multidão apenas 12 discípulos para estar com ele durante todo o seu ministério aqui na terra. E Jesus, irmãos, os chamou com um único propósito, para fazerem a diferença, para serem seus discípulos, né? Seus imitadores, assim como Jesus, para seguir os passos de Jesus. E destacou a esses discípulos para uma grande missão. E eu quero te dizer nessa noite que Deus ele também te chamou para uma grande missão. Ele te tirou no meio de uma grande multidão para você ser diferente diante desse mundo. Então, irmãos, para os que ficaram nessa multidão, nada mudou, mas para a sua vida, que você encontrou já o Senhor Jesus Cristo, tudo mudou. Eu digo, irmãos, que é impossível ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma. Deus, ele muda a nossa vida a partir que nós temos um encontro com o Senhor. E Deus, irmãos, mudou as nossas vidas, o Senhor quer a cada dia moldar as nossas vidas e ele nos chamou para isso, para nós fazermos a diferença, né? Ele diz na sua palavra: vós sois luz neste mundo e sal nessa terra, né? Então, nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Mas
talvez nessa noite você possa imaginar que você é muito limitado, talvez você não acredite até mesmo em si mesmo que você não pode fazer a diferença nessa geração que nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero te dizer que você precisa acreditar que você pode sim fazer a diferença. Então eu creio, irmãos, no nome do Senhor Jesus, que nesse bate-papo você vai entender o chamado de Deus para a sua vida para fazer a diferença. Amém? Então eu preparei aqui algumas perguntas para o auxiliar Edivaldo, em nome do Senhor Jesus, que tenho certeza que essas perguntas elas vão edificar com a resposta dele nessa noite a cada um de nós, né? Então eu estou ansioso aqui para ouvir as respostas dessas perguntas. E você que tem alguma pergunta sobre chamado de Deus, sobre o propósito de Deus, você também pode interagir conosco nessa noite, fazer a sua pergunta, você pode comentar, fique à vontade para participar conosco. Amém? Então, a nossa primeira pergunta é: por que Deus chamou aqui os 12 discípulos e o que eles tinham de diferente dos demais para que o Senhor Jesus ele viesse chamar a esses 2 discípulos, 12, né? A esses 12 discípulos. O que eles tinham diferente no meio daquela multidão que chamou a atenção de Jesus para Jesus chamar eles para o seu ministério? Então é com você, Edivaldo Freitas. Amém, irmão. Glória a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos dá. Primeiramente, irmãos, nós temos que analisar o seguinte: a multidão seguia Jesus pelos milagres que ele fazia. Eles estavam atrás de Jesus para ver aquelas coisas miraculosas que Jesus fazia. Jesus alimentava eles. Mas no meio daqueles todos, ele viu naqueles 12 um potencial de cada um. Um potencial, irmãos, de pessoas iletradas, como eram os discípulos. A maioria pescadores, a maioria leigos, que não tinha condições, né, pela sociedade de ser discípulos de Jesus. Vemos que tinha muitos doutores na época, doutores da lei, fariseus, que sabiam muito da lei, sabiam muito da palavra. Mas Deus viu ali no coração de cada um potencial, pela sua simplicidade, certo? A sua simplicidade. Deus ele viu a melhor maneira de demonstrar o seu amor para com a humanidade através daqueles homens. Nós vemos, irmãos, ao decorrer dos 3 anos e meio de ministério de Jesus, grandes milagres que os discípulos fizeram. Então, eu acredito, irmãos, que Deus viu ali um potencial muito grande nos discípulos. Ele sabia que ele podia confiar naqueles discípulos, apesar de muitos ser falhos, irmãos, muitos ser falhos. Mas ele confiava nos discípulos, porque ele sabia que a obra ia ser feita com dedicação, ele ia ser feita com amor. E nós vemos no decorrer da toda a palavra de Deus que aqueles apóstolos perderam a sua vida por amor ao Evangelho. Então, acredito, irmão Antônio e irmãos que nos ouvem, que a simplicidade dos irmãos, dos discípulos, foi o principal que comoveu o coração de Deus para que pudesse chamar eles para essa tão grande obra. E eu aprendo uma coisa muito importante, irmãos. Não importa se você tem graduação, não importa se você é letrado, se você sabe muito. Se você não tiver a simplicidade que Jesus requer no teu coração, não vai adiantar de nada você ter tudo, ter todos os bens aqui na terra. Mas se você não tiver a presença de Deus na tua vida, nada disso vai adiantar. Porque Deus, ele conhece o coração. A Bíblia fala que ele esquadrinha em nossos corações. Então não adianta o homem querer se esconder atrás de máscaras. Não adianta o homem querer se esconder. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus, ele sabe de tudo. E a gente pode se esconder do homem, a gente pode se esconder das pessoas, mas a gente não pode se esconder de Deus. Então Deus via ali, irmãos, algo diferente nos discípulos. Algo diferente daqueles homens tão simples, mas que foram capazes de revolucionar o mundo através da palavra de Deus na vida de cada pessoa.
E nós vemos hoje, irmãos, o evangelho sendo pregado, porque houve pessoas lá atrás que falaram do amor de Deus para as pessoas e nos alcançou hoje para que pudéssemos, irmãos, ter a esperança da salvação em nossas vidas. Isso é que é mais importante, isso que eu acho mais lindo nos discípulos, que foram através deles, irmãos, que nós hoje, irmãos, podemos ter a certeza que Deus está conosco, que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, como diz no Salmo 46. Deus é muito bom para nós, irmãos. Creia Amém. na palavra de Deus. O Senhor é bom e maravilhoso para todos nós. Amém? Glória a Deus. Eu até anotei aqui, né? Como eu havia falado, né? Na segunda-feira passada a gente teve um bate-papo sobre como preparar um sermão. Você que prega a palavra do Senhor, que deseja pregar a palavra de Deus, se você for analisando, cada bate-papo que a gente está tendo aqui na segunda-feira é um esboço de uma mensagem que Deus ele tem colocado em nosso coração, né? E a participação dos irmãos tem ajudado para que esse esboço ele fique mais enriquecedor, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, a gente já pegou a primeira pergunta e o nosso auxiliar Edivaldo Freitas falou, o que chamou a atenção foi a simplicidade, né? Então já é um ponto que você já poderia depois estudar sobre a simplicidade dos apóstolos, que eles foram chamados apóstolos, né? Depois de discípulos, o Senhor Jesus chamou eles de apóstolos, né? Então, estudar sobre a vida deles. E a Bíblia lá, arqueológica, ela também fala lá do livro de Lucas também, que vai ajudar bastante para poder esclarecer aí a mente, né, de cada um na hora da leitura da palavra do Senhor. Então, auxiliar Edivaldo Freitas, muito boa a sua resposta, né, com relação à simplicidade. Não tinha olhado nessa perspectiva, por isso que é bom a gente sempre estudar a palavra do Senhor, ter aqui esses momentos que a gente está tendo, né? Porque eu tenho aprendido, e eu creio que os irmãos que vêm acompanhando conosco toda segunda-feira, tem aqueles que não perdem uma, né? Tem também aprendido muito da palavra do Senhor, né? Você que vem acompanhando conosco, quiser comentar aí, que também vem aprendendo muito da palavra de Deus, esse bate-papo está sendo muito enriquecedor, então você pode comentar, digitar eu, né? Eu vou até digitar também aqui, que eu também estou aprendendo muito, né, com os irmãos, e a cada dia é isso, a gente vai aprendendo, né, com cada um dos irmãos. E falando da simplicidade, só para acrescentar, né, Jesus, ele olhou para a simplicidade ali dos discípulos, né, não existia muitos discípulos, e no meio daquela multidão que seguia ele, Deus escolheu 12, né, então cada um tinha algo diferente na sua vida. E uma das coisas que cada um tinha em comum, que foi o que o nosso auxiliar Edivaldo Freitas respondeu, era a simplicidade. Talvez muitos se achavam tal, talvez por ter dupla cidadania, várias outras coisas, achavam que Jesus ia chamar para o seu ministério. E é assim atualmente, né? Não é aquele que se acha alguma coisa que Deus ele chama, mas muitas das vezes é aquele que diz, eu não posso, eu não consigo. É esse tipo de pessoa que Deus ele chama. Foi assim com Gideão, né? Quando Gideão ele estava malhando o trigo no lagar, estava passando por uma adversidade muito grande, ali o povo de Israel, diante ali da pressão dos midianitas, o anjo chegou para Gideão e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo, né? Ele elogiou logo Gideão, né? E outra coisa que nós podemos aprender, que Deus só vai nos chamar para o ministério, nos chamar para o ministério da palavra, o chamado para fazer a diferença, se a gente estiver praticando algo, né? Se a gente estiver fazendo algo. E a resposta de Gideão para o anjo foi, como, Senhor, se eu sou o mais pobre, a minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor da minha casa, né? Ele disse que não era nada, né? Mas foi assim que Deus chamou Gideão. E o Senhor, né, usou Gideão para vencer ali os midianitas e tirar a opressão que havia sobre Israel. E assim é o Senhor em nossas vidas. Deus, ele quer te chamar. Ele está te chamando nessa noite para você fazer parte
desse ministério de fazer a diferença. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para nós fazermos a diferença. E essa segunda pergunta agora, eu acho até muito interessante, porque depois eu vou comentar e os irmãos vão entender o porquê que eu acho muito interessante essa pergunta. E a segunda pergunta é, dos 12 discípulos, auxiliar Edivaldo, qual chamou mais atenção para você? Digamos que se hoje você pudesse ser um dos 12 discípulos, qual discípulo você escolheria para ser? Qual dos 12 discípulos? Bom, com certeza, todos tiveram a sua importância, né, no ministério de Jesus. Só o que me chamou mais atenção foi o apóstolo Pedro. Eu vou lhe dizer por quê. Pedro era intenso, o mais ousado entre os discípulos. Ele não tinha medo de se expor a nada. Eu vejo em Pedro uma grande força, irmão, mas ao mesmo tempo uma gigantesca fragilidade. Nós vemos lá em Lucas capítulo 22, versículo 33, que ele disse para Jesus, ora, eu vou até a morte se for preciso contigo. E logo em seguida Jesus disse, olha, você vai me negar por 3 vezes. Mas antes você via, demonstrava coragem. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte se for preciso. Mas logo em seguida, ele nega Jesus. Nós vemos isso no capítulo 14 de Marcos, do versículo 66 ao 72. Ele demonstrou toda a fraqueza que ele tinha. Quando negou Jesus. Quando disse que não conhecia o Mestre. 3 anos e meio ele caminhou com Jesus. Mas bastou alguém conhecer ele como discípulo. Aí nós vimos toda a fraqueza que Pedro tinha naquele momento. De um homem corajoso para um homem cheio de fraqueza. Isso demonstra, irmãos, que o homem de Deus e a mulher de Deus vai ter momentos que ele vai também passar por fraqueza espiritual. Vai ter momentos que ele vai passar por dúvidas no Evangelho. Quem nunca passou, irmãos, quem nunca duvidou do seu chamado? Quem nunca duvidou de estar num caminho difícil e muitas vezes pensando em sair dele? Eu creio que cada um de nós já pensamos sobre isso. Na minha caminhada cristã, nesses 23 anos, passei por muitas lutas, muitas provações. Mas eu sei, irmãos, que cada vez que eu pensava em desistir, o Senhor estava comigo. Toda vez que eu pensava em sair do caminho do Senhor, o Senhor me confortava. O Senhor vinha com o seu refrigério no meu coração. E eu já esquecia daquele pensamento ruim. Pedro, irmãos, ele tinha todo esse turbilhão em seu coração, irmão Antônio. Ele tinha esse turbilhão. No momento, ele era explosivo, quando ele cortou a orelha de Malco. No momento, irmãos, ele era corajoso, mas tinha muitos momentos que ele sentia fraqueza no seu coração. Mas ele também demonstrou muita fé, quando lá em Mateus, capítulo 14, do 28 ao 29, quando Jesus andava sobre o mar, e ele teve fé de falar com o Senhor, de pedir também para andar sobre o mar. Então, Pedro tinha essa coisa no seu coração que ardia. É isso, irmão, que ele deixa exemplo para nós. O evangelho tem que arder em nossos corações. O evangelho, irmãos, tem que estar constante, ardendo em nossas vidas, irmãos. Porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele não está de brincadeira. Nós vemos aí, irmãos, no mundo, o diabo tragando várias vidas, irmãos. Ele não brinca de ser diabo. E muitas vezes nós estamos desatentos, irmãos. Muitas vezes nós estamos, irmãos, negligentes. Isso é o perigo. Isso é a inconstância, muitas vezes, que eu e você, muitas vezes, está no Evangelho. E isso é perigoso. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala, e ela é bem enfática, que nós devemos ter a fé genuína em Jesus. Pedro tinha tudo isso em seu coração. Irmãos, amém. Mas Pedro também, irmão Antônio, ele foi o grande pregador da igreja primitiva.
aquele sermão maravilhoso lá em Atos 2, chamando o povo ao arrependimento, ao batismo em nome de Jesus, ao recebimento do Espírito Santo. Então, Pedro, irmão, tinha todos esses requisitos em seu coração. No momento ele era fraco, no momento ele era forte, mas ele ardia em seu coração. A chama, irmãos, aquelas palavras de Jesus ardiam em seu coração. E Pedro, quando ele realmente se converteu ao Senhor, irmão, ele foi um grande pregador, um grande ganhador de almas. E é esse exemplo que Pedro deixa para mim, que deixa para você. Nós somos imperfeitos, irmãos. A perfeição só quando o Senhor nos levar. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós seremos imperfeitos. Mas mesmo com essa imperfeição, irmão Antônio, nós seguimos a Jesus. E sabemos que naquele grande dia, nós veremos o Senhor face a face. E todas essas tribulações que nós passamos aqui na terra não será nada, porque nós estaremos diante do nosso Deus, servindo a Ele para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a resposta, no caso, é o apóstolo Pedro, né? Glória a Deus por isso. Então, o apóstolo Pedro, ele, como você frisou, ele deixou essa chama do evangelho arder na vida dele, ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, apesar de, durante o ministério dele, né, da caminhada dele, ele deu alguns deslizes, né? Como isso. Ele fez a questão dele cortar a orelha de Malco, né, que você mesmo frisou, e também quando ele negou a Jesus, né? Então, Pedro, ele era como a gente, sujeito a fraquejar, sujeito a errar. Todos nós somos sujeitos ao erro, né? É muito mais fácil você errar do que você acertar. Isso, né, é certeza. Mas a gente precisa, a cada dia, tentar aprender com os erros, né, para que não venha mais cometer o mesmo erro, né, e continuar na caminhada com o Senhor. E Pedro, ele foi tão importante para o ministério de Jesus, né, para que o evangelho viesse a se propagar, que foi ele que pregou a primeira mensagem da igreja primitiva, né, onde ele, na sua mensagem, quase 3.000 almas elas foram batizadas, né, com o Espírito Santo. Então, Deus, ele usou Pedro, apesar que ele errou no passado, mas Pedro, ele terminou a sua caminhada, como o apóstolo Paulo falou, né? Acabei a carreira e guardei a fé, né? Apesar que ele teve, no gráfico do ministério de Pedro, teve alguns altos e baixos, né? Mas isso não fez com que ele viesse a fraquejar. Pedro se recuperou, pediu perdão ao Senhor, né? Quando ele disse para Jesus que amava ele 3 vezes, e a partir daí, Pedro, ele foi diferente, né? Como diz a palavra do Senhor, que aquele que confessa e deixa, né, alcança a misericórdia. Então, Pedro alcançou a misericórdia de Jesus, e segundo os historiadores, Pedro ele foi morto, crucificado, e ele disse assim, eu não quero ser crucificado como Jesus, e ele foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz, né? Então, aí o nível que Pedro chegou, né? O nível que o evangelho ardeu no coração de Pedro. Então, Pedro, ele foi até o fim. E é assim que Deus, ele quer fazer com cada um de nós. Que não importa se durante a nossa caminhada houve momentos que a gente estava numa êxtase espiritual, vivendo como o Salmo 126, né? Como os que sonham, alegre na presença do Senhor, e em determinado momento você fraquejou na fé. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Deus, ele nos alerta para a gente se erguer novamente, continuar a caminhada até o fim. Não importa se no passado você errou, o importante é o presente, né? Então Deus, ele te chamou, meu amado, nessa noite, para fazer a diferença no nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui alguns comentários também. O auxiliar Roberto, né, ele falou que Paulo disse, quando penso em fazer o bem, o mal já cometi, né? Então, quem era o apóstolo Paulo, né? Escritor de quase todo o Novo Testamento, né? Então, ele disse, ele falou, quando eu penso fazer o bem, o mal já cometi. Então,
todos nós estamos sujeitos, né, a fraquejar. Mas o importante é que a gente não repita o nosso erro, que a gente confesse ao Senhor e continue nessa caminhada. Que Deus ele vai abençoar as nossas vidas cada vez mais, vai nos preparar para um ministério abençoado, porque esse é o desejo do Senhor, é nos erguer. Jamais, né, o Senhor deseja que venhamos sofrer. Nunca é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é sempre que a gente venha prosperar nessa terra. Então, se a gente está bem com Deus, se a gente se dedica ao Senhor, então os demais, né, as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Então, eu quero saudar também a todos que estão chegando agora, né? Temos aqui a irmã Neivane, né? Valdeir, em nome do Senhor, Lúcia Moraes, Thaís Siqueira, Geice. Deus abençoe a todos que estão conectados conosco. Tem aqui a churrascaria Bom Amigo, né? Também presente. Que Deus possa abençoar aí o seu empreendimento, no nome do Senhor Jesus. Então sejam todos bem-vindos nessa noite ao nosso bate-papo, certo? Aqui no @ipublice, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora para a terceira pergunta, no nome do Senhor, nessa noite. Se você tem alguma pergunta, faça, comente aí no nome do Senhor Jesus. Não fique, como diz o cearense, não se encabule não, né? Faça aí a pergunta, comente, faça igual o auxiliar Roberto aqui, né? Ele comenta, ele faz a pergunta, e é assim mesmo que Deus vai abençoando no nome do Senhor Jesus. Então vamos lá para a terceira pergunta. Nós sabemos que muitos hoje não entendem a implicação do chamado de Deus para a sua vida. Não sabe qual o chamado de Deus para a sua vida. Então, eu te pergunto, auxiliar Edivaldo Freitas, como nós podemos entender o chamado de Deus para a nossa vida? De que maneira, né, nós podemos entender o chamado de Deus para nós, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão. Queridos, para entendermos o chamado de Deus, primeiramente nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que o chamado de Deus em nossas vidas é importante, é forte, mas para que nós possamos entender, né, que Deus quer nas nossas vidas, o que Ele quer, qual o propósito do chamado, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. E para isso nós temos que ser obedientes a Ele. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, como filhos obedientes, não se deixam moldar por maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Queridos, quando nós vivíamos na ignorância, nós vivíamos desregrados neste mundo. Nós vivíamos ao nosso bel prazer, irmão Antônio. Nós vivíamos desraigados aí no mundo, fazendo tudo que o diabo queria, tudo que nossa carne desejava. Muitos bebiam, muitos se drogavam, se prostituíam, e por Deus não tinha interesse nenhum. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos essas coisas para trás. E Deus agora nos tira do lamaçal do pecado, nos tira do lodo que nós vivíamos, que nós éramos destinados à perdição. E Deus ele nos resgatou e nos tirou e nos colocou como príncipes e princesas na casa de Deus. Então, irmão, o chamado de Deus para nós entendermos e começarmos a ter discernimento das coisas, né? Temos que ser primeiramente obedientes a Deus. Segundo, irmãos, nós temos que ser fiéis a Ele. A palavra de Deus é bem clara quando diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que nós devemos ser fiel, irmão Antônio, até a morte, e nós receberemos a coroa da vida. Quando sou obediente e fiel a Deus, eu vou entender o que o apóstolo Paulo falou, irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, quando ele diz, Deus chamou uns para apóstolos, outros mestres, outros doutores. Mas por que ele chamou cada um, irmão, e especificou cada chamado? Primeiro, irmãos, para aperfeiçoamento dos santos. É uma vida regrada diante de Deus que nós devemos levar, irmãos. Ser santos é ser separados, é ser diferente do mundo.
É não se amoldar essas coisas mundanas, irmãos, esses desejos carnais que as pessoas do mundo aí têm. Nós somos diferentes. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O embaixador leva o nome, o país, onde quer que ele esteja. E o nosso país, irmãos, é a Jerusalém Celestial. E nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra para quê? Para proclamar o Evangelho, para proclamar as boas novas de salvação. Nós, irmãos, somos diferentes, é para levarmos o amor de Deus para as pessoas. Isso, Amém. irmãos, é aperfeiçoamento dos santos. Segundo lugar, irmãos, o desempenho do seu serviço é fazer o melhor para o crescimento da obra de Deus. Nós vemos, irmãos, que nesse tempo de pandemia que nós vivemos, a igreja não parou. A igreja, irmãos, ela não ficou estagnada. Mas através dessas lives abençoadas, irmão Antônio, o evangelho tem crescido, o evangelho tem se expandido. O inimigo muitas vezes queria, através dessa pandemia, deixar um caos no meio das igrejas. E ele pensava que a igreja ia mirrar. Mas não, irmão, pelo contrário. Deus, ele fez, através dessas coisas ruins, coisas boas em nossas vidas. Nós vemos, irmãos, que através dessa quarentena que nós estamos, muitas famílias estão fazendo culto nos seus lares. Muitas pessoas, muitos irmãos estão mais unidos. As famílias estão mais unidas. Os casais estão mais unidos. Então, Amém. o inimigo, todo o plano do inimigo caiu por terra. Porque ele pensava que ia destruir a igreja. Mas a igreja do Senhor nunca jamais será destruída. Porque o dono da igreja sempre vai estar lá. E nós, irmãos, como santos do Senhor, nós devemos ter esse desempenho no seu serviço. Em terceiro lugar, irmãos, edificação do corpo de Cristo. Mas como nós podemos edificar o corpo de Cristo? Você pode me perguntar. É através do amor, da oração, do nosso bom exemplo, da palavra, irmãos, e do discipulado. Fazer discípulos, como o Senhor disse, né? Amar o nosso irmão como a nós mesmos. Nesse tempo de tantas coisas ruins, irmãos, nós devemos nos unir. Nós devemos, irmãos, estar, como diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união que nós devemos ter, irmãos, não é tempo de nós nos apartarmos uns dos outros, mas é tempo de união. Queremos entender o chamado de Deus em nossas vidas, nós temos que ter todos esses itens, esses requisitos em nosso viver. Só assim, irmãos, seremos capazes de ter o chamado realmente em nossos corações, ardendo em nossos corações, irmão Antônio. É por isso que eu digo, irmão, para entender o chamado de Deus na minha vida, na tua vida, nós devemos ser, sim, sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu anotei aqui todos os pontos, viu? Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe um dia Deus me toca para trazer essa mensagem, né? Eu já tenho aqui tudo anotado no nome do Senhor Jesus. Então, Deus realmente nos chamou, né, para a gente fazer a diferença. E como bem você pontuou, né, aqui com esses pontos que foram tratados nessa noite, para a gente se aproximar de Deus. Então, a gente está se aproximando cada vez mais de Deus, porque muitas das vezes a gente às vezes ia para a igreja porque era um compromisso de ir, né? É como se fosse, digamos, tá na agenda, tem que cumprir a agenda. Talvez não ia com tanto entusiasmo. E também o inimigo achava que ia destruir a igreja, como o irmão auxiliar Edivaldo Freitas falou. Mas, pelo contrário, o Senhor, ele está abastecendo cada vez mais a igreja. Então, nós estamos aqui nos recarregando para quando tudo isso passar, no nome do Senhor Jesus, a igreja aí com força total, né, no nome do Senhor Jesus, e fazer com que o inferno ele venha à falência em nome do Senhor e resgatando almas para Jesus, né? E é assim que Deus faz, né? Deus, ele nos chamou para esse propósito. Eu lembro aqui, conversando aqui com o auxiliar Edivaldo Freitas, como foi que Deus nos chamou para o ministério aqui, fazer parte do ministério da IPUB, né? A gente nem esperava que seria chamado. Então, é assim que Deus faz. Não existia isso no coração, quero ser do ministério, quero ser isso, quero estar na frente disso. Não, a gente simplesmente se preocupava.
fazer a nossa parte, fazer o melhor para Deus, né, levar o evangelho às pessoas, e a gente tinha um bom desempenho. Foi por isso que nós fomos chamados para fazer parte do ministério. Então, Deus, ele vai chamar quando nós fizermos esses passos que o auxiliar Edivaldo Freitas falou nessa noite. Nós vamos entender o chamado de Deus quando a gente coloca em primeiro lugar Deus na nossa vida e o desejo chamado maior. Não importa se talvez você não vai em nenhum momento fazer parte do ministério da igreja. Não importa isso. Existe um ministério maior da igreja que é pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho na rua, pode pregar o evangelho na sua faculdade, em qualquer canto que passar. Às vezes os irmãos não estão vendo você falar com a pessoa sobre o amor de Jesus, mas Deus está vendo, né? Seja fiel no pouco, que Deus ele vai te colocar no muito. Muitas das vezes a gente quer um lugar de destaque, né? O chamado de Deus só vai ser na minha vida se eu tiver um lugar de destaque, se eu aparecer, né? Não, jamais. Se a gente for fiel no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Então não coloque isso no seu coração, mas coloque que a partir de hoje você vai ser fiel naquilo que Deus está te colocando. Se Deus me colocou para ficar na portaria, então eu vou ser bom na portaria. Aonde Deus te colocar, seja bom. Aí Deus ele vai te abençoar cada vez mais e você vai entender o chamado de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. É assim que Deus faz, né? Em nome do Senhor. Então eu quero saudar mais alguns irmãos que estão chegando. Temos aqui a IPUB de Minas Gerais, né? Córrego Alto. Deus abençoe aí a família IPUB em Minas Gerais. A IPUB Jovem do Rio de Janeiro também. Deus abençoe. Eu acompanho sempre as lives aqui dos jovens do Rio de Janeiro, né? Que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor. Temos aqui o irmão Oséias, né? Saudade do irmão Oséias. Apareça em nome do Senhor quando essa epidemia passar, né? Você já sabe o endereço da nossa igreja. E ele comentou aqui, o inimigo foi destruído no seu próprio plano. Boa reflexão, né? Então, o inimigo foi destruído na própria armadilha, né? Ele achava que ia destruir a igreja, pelo contrário, né? Ele que está ficando destruído e a igreja se fortalecendo. Deus abençoe o irmão Oséias, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. A irmã Neivani também, ela comentou, o plano de Deus é outro para nós, a igreja somos nós, né? Não é dentro de quatro paredes, realmente é eu e você. Nós somos a igreja, né? Então Deus abençoe, no nome do Senhor. A Aline também, Felipe, né? Filipão, irmão do jovem Davi. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então é isso aí, né? O Senhor, ele é maravilhoso, né? Nós não temos capacidade nem mérito algum para que Deus ele venha nos chamar. Mas mesmo assim, o Senhor nos chamou, né? A palavra do Senhor diz que não foi vós que escolheste a mim. Está lá escrito em João, se eu não me engano, é no capítulo 15, versículo 16. Né? Não foi vós que me chamou. Pelo contrário, eu chamei a vós outros e vos designeis para que vardes e dei fruto. Não, foi o Senhor que nos chamou. Então vamos cumprir o chamado do Senhor. Amém? Então, amém. Se não tem pergunta aqui, eu tenho pergunta aqui para fazer, né? Se os irmãos não têm pergunta aí nos comentários, eu vou fazer aqui a nossa quarta pergunta dessa noite, em nome do Senhor. Então, irmão auxiliar Edivaldo Freitas, existe um dizer, né, que é muito conhecido, que fala o seguinte, né? Aqueles que se acham super crentes, né? São cristãos, são o santarrão, né? Dizem assim, não posso me misturar com pessoas que não compactuam com a minha fé, ou seja, que não são cristãs como eu sou. Então, nós cristãos, o que nós podemos fazer, ou que atitude nós podemos tomar com relação a ter esse relacionamento com outras pessoas, seja no âmbito familiar ou no âmbito profissional. Nós sabemos que nós enfrentamos, às vezes,
algumas diferenças, né, por crenças que nós temos com outras pessoas, seja na nossa família, né, seja no nosso trabalho. Então, o que nós podemos fazer? Que atitudes tomar, né, diante dessas diferenças, né, que existem? O que fazer para nós continuar fazendo a diferença? Amém, irmãos? É uma pergunta muito importante, não é? Vamos explicar ela bastante calma, bastante sabedoria, para que os irmãos entendam. Amém. Primeiro, irmãos, irmão Antônio, nós devemos atentar para o Salmo primeiro. É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. No Salmo primeiro diz isso. Primeiro Certo. de tudo, irmão, em relação a essa pergunta, nós devemos ter alguns aspectos. Devo me misturar? Não. Não devo me misturar. E ter amizade com pessoas não cristãs. Eu posso ter? Claro, você pode ter sim. Desde que você seja atento para certas restrições. Entenda. Eu posso ter amizade com pessoas do mundo, mas eu tenho que ter algumas restrições. O Salmo primeiro ele dá algumas orientações para nós em relação às amizades. Primeiro diz, não andar segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, cuidado com certos conselhos que você está aí tendo, ouvindo, de pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, porque muitos têm caído, irmão Antônio, em armadilhas. Muitos têm caído nas armadilhas do inimigo. E são aquelas pessoas mais achegadas, que muitas vezes, irmãos, nós temos como amigos. Mas o inimigo tem usado pelas costas para que nós possamos cair. Então, cuidado, irmãos. Ouça tudo, retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Cuidado com esses conselhozinhos amigáveis demais, que tudo é igual, não tem nada a ver, né? É só uma dosezinha, não é pecado não, uma cervejazinha não. Não, irmãos, vamos só ali sair um pouquinho com os amigos, se divertir. Cuidado, irmãos. Muitos têm caído na armadilha do inimigo por essas coisas. Porque acham que Deus é misericordioso e eles não têm razão, irmão. Ele é misericordioso. Mas saiba que também ele é justiça. Né? Amém. Deus, ele é amor, ele ama você. Mas sabe que ele não tolera o pecado. Ele não tolera pecado. Ele não tolera, irmãos, pessoas que fazem da sua palavra, fazem dele escárnio. Não. Se atente, irmãos. Eu tenho que vigiar, você tem que vigiar em certas amizades, que ao invés de nos botar para cima, sempre vai nos colocar para baixo. E são com palavras sutis, irmãos Antônio. Porque o inimigo, ele não vem com palavras duras, não. Ele vem com palavras sutis. Às vezes, um Verdade. relacionamento em casa que não está bem. Às vezes, você briga com seu filho, com sua filha. Ou até mesmo com seu esposo. Por quê, irmãos? Porque escutou muitas vezes conselho de pessoas que não têm nem experiência, mas acham que são sábias em seu viver e aconselham coisas ruins. E muitas vezes, quando nós não temos atento, irmão Antônio, para a palavra de Deus, nós caímos na armadilha do inimigo. Então, o meu conselho é: tome cuidado. Tome cuidado com certas amizades. Tome cuidado com aquilo que você está falando com determinados amigos. Você está achando tudo normal, quando na realidade nada está normal. Você muitas vezes acha que aquilo que você está falando é coisas boas, mas na realidade é a armadilha do inimigo de nossas almas para nos destruir. Então é inevitável nós escutarmos certas coisas, é inevitável. No seu ambiente de trabalho você vai escutar coisas boas e coisas ruins. Mas como eu disse, Verdade. nem sempre o que é bom. Né? Não deixe que essas palavras venham para o teu coração, desça para o teu coração. Tome cuidado naquilo que você vai falar, naquilo que você vai escutar. Segundo ponto, irmãos, ele não se detém no caminho dos pecadores. A Bíblia diz que há caminhos que levam para a morte.
A morte espiritual, irmão. Muitos têm morrido espiritualmente, irmão Antônio, irmãos que nos está vendo nessa live, muitos têm morrido espiritualmente, porque têm se detido no caminho dos pecadores. Irmãos, o caminho dele é caminho de destruição. O caminho dele, irmão, é caminhos ruins. O crente não pode estar, irmãos, no caminho dos pecadores, porque ele vai cair. Não existe supercrente. Não existe, irmãos, pessoas que são blindadas 24 horas, não. Veja o caso de José. José estava na casa de Potifar, e quando a mulher dele, irmão, a mulher de Potifar foi querer intentar contra ele, para ter relações com ele. Ele não teve esse, não sou crente, eu vou resistir, não. Ele fugiu. Fuja do pecado. Fuja do caminho de morte. Isso é um conselho que nós damos para vocês. José, ele correu do pecado. Já Sansão, nós vemos, irmãos, que ele correu foi para o pecado. E nós sabemos o fim de Sansão. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque não se atentam para a palavra de Deus. Terceiro ponto, irmão Antônio, que eu vejo nesse salmo, é que não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, irmão, não participa de conversas mundanas, não participa de conversas profanas, diabólicas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos naquele ciclo de amizade e às vezes vem uma piadinha maldosa, vem aquele comentário mundano e nós estamos achando graça daquilo. Nós estamos compactuando com coisas mundanas. Isso é estar na roda dos escarnecedores. Irmãos, a Bíblia diz que as más conversações, escute, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Amém. Irmãos, se eu estou com uma conversa, irmão Antônio, que não tem nada a ver com Deus, ela vai corromper aquilo que está no meu coração. E já eu não vou mais discernir o pecado na minha vida. Eu já não vou discernir mais aquilo que é certo e que é errado. Porque a má conversação entrou no meu coração. Conversas profanas. Irmãos, nós temos que fugir disso. Lembra do dia do teu Criador, do dia da tua mocidade, que vinham dias maus. Irmãos, nós temos que atentar para a palavra, o que a palavra de Deus quer de nós. Eu posso fazer a diferença, irmão, com o meu exemplo de cristão, irmão Antônio. Eu sei que no seu trabalho você dá exemplo de cristão, no meu trabalho eu dou exemplo de cristão. É por isso que nós temos, irmãos, que sermos crentes verdadeiros. Dizer não para o pecado. Não compactuar com as coisas deste mundo. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós não devemos amoldar com este mundo, mas antes transformar os irmãos. Antes transformar este mundo através do nosso exemplo. Sermos firmes naquilo que nós estamos falando. Ser crentes de verdade, alicerçados na palavra. Jamais, irmãos, voltando atrás. Porque a palavra de Deus diz, sim, sim, não, não, que passar disso é do inimigo. O crente diz sim ou diz não, irmãos. Ele não tem duas palavras, ele tem uma palavra só. Por isso que eu digo, irmãos, nós temos que ser... No início, o irmão Tony falou uma coisa interessante, que eu até anotei aqui. É que nós temos... Só um minuto, é porque vai encerrar agora, mas a gente vai voltar, viu? Então, você que está conectado conosco, aproveita aí que vai encerrar e já convida aí uns 3 amigos para aumentar mais ainda aí a nossa live, fica mais abençoado. Vamos. É uma benção. Deus abençoe. Auxiliar Jameson, Thaís, Olga. Acabou não. Ainda tem ainda muita benção.
É uma benção, auxiliar Edivaldo Freitas. Só temos Glória a uma hora, Deus. né? Eu vou ter que Foi diminuir isso. aqui as perguntas, porque uma hora não está sendo, não está dando certo, não. O tempo não está sendo suficiente, né? É uma benção. Uma hora parece ser 30 minutos, né? É Passa verdade. rápido É verdade. quando a gente fala da palavra do Senhor. Então, eu anotei aqui uma pergunta, né, da churrascaria. Acho que é a churrascaria, o amigo, é? Não, É não bom lembro. amigo, né? Bom amigo, isso. Vou esperar aqui que ele entre também novamente e eu faço essa pergunta, né? E enquanto isso, vou só saudar aqui o irmão Marco Sena, Jorge, Deus abençoe, todos que entraram agora conosco, né? Em nome do Senhor. Então você pode continuar, você vinha comentando sobre a questão de nós, né? Não compactuar com as coisas, né, desse mundo que condiz, que não condiz com a palavra do Senhor. Pode continuar, Verdade. em nome do Senhor. Verdade. Pronto. Como Tem mais eu alguma estava coisa? dizendo antes, Ah, perdeu eu vou só a... concluir. Assim, só concluir. Eu quero concluir, irmão, só esse pensamento. É como o irmão disse no início da nossa live, que nós somos o sal da terra. Né? Nós somos o sal da terra porque, irmãos, nós somos o sal da terra para dar gosto às vidas destruídas pelo pecado, através de Jesus, nosso Salvador e Deus. Nós somos a luz do mundo que ilumina os corações daqueles que estão mais obscurecidos nas trevas, obscurecido Amém. pelas drogas, prostituição, adultério. Irmãos. É por isso que é tão importante nós fazermos a diferença neste mundo. É por isso que é importante, irmãos, nós sermos o sal da terra e a luz deste mundo. Amém? Glória a Deus. O auxiliar James comentou aqui que o Oswaldo Freitas é uma bênção pregando e louvando, né? Pois é, para quem não conhece, o Oswaldo Freitas aqui não é só pregador, não é só estudioso da palavra de Deus, não, ele também canta, né? E em nome do Senhor Jesus, Deus está preparando aí um bate-papo que eu tenho vontade muito de fazer com os músicos, né? E chamando assim, dando, digamos, 10 minutos para cada um, né? E chamando, e cada um cantando aí um louvor, né? Os irmãos vão estar acompanhando, farra o pedido, e os irmãos solta a voz aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma benção. Então, quero saudar aqui MM Saias, né? Está conectada conosco. Todos aí que entraram agora, o Davi, o David, né? Souza, Deus abençoe. Amém. Então vamos para a nossa quinta pergunta, né? A churrascaria, o bom amigo não entrou, né? Mas quem sabe ele entre ainda antes de a gente do término aqui da nossa live, né? O Cauã, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, a minha quinta e última pergunta, né? Nessa noite muitos podem falar, quem sou eu para tanto, né? Como eu já havia comentado no início, né? Eu não sou capaz. Não existe nada em mim que eu possa fazer a diferença. Então, eu quero que você deixe aí um recado para quem pensa dessa forma, né? Nos deixe um recado nessa noite. Para quem pensa que não é capaz de fazer diferença, que Deus não tem um chamado na sua vida, né? Você possa nos dar um recado aí nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, essa aqui da pergunta foi muito interessante que o irmão Antônio fez, certo? Muitas pessoas dizem assim, não tem talento nenhum. Irmão, todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento na igreja. Sabe por que muitas vezes achamos que nós não temos talentos? É porque achamos que os talentos melhores, né, são aqueles mais visíveis na igreja, né? A música, né? O irmão que canta bem, tem uma voz destacada, né? Aquela pessoa que é eloquente na igreja, né? Aquela pessoa que é bem vista, né? Que é o que muitas vezes aquele é o cara, né? Aquele tem talento, fulano tem talento. Irmãos, cada um de nós tem uns talentos. Nossos talentos são diferentes. Você já parou para pensar, irmãos, que aquela palavra amiga que você disse para aquela pessoa que mais necessitava,
Você está lembrado daquela palavra que você deu para aquela pessoa, que deu refrigério no coração dela, e ela sentiu aquele alívio, e ela disse assim, eu precisava desta palavra. Este é o teu talento, irmão. O talento de trazer uma palavra que edifica aquela pessoa. Aquele abraço que você deu quando aquela pessoa estava desesperada, você lembra? Aquele abraço, irmãos, pode ter modificado a vida daquela pessoa, irmão. Porque ela precisava daquele aconchego. Ela precisava daquilo para se fortalecer. Você, irmãos, tem talento. Muitas vezes nós menosprezamos as coisas mais simples que Deus colocou nas nossas vidas. E achamos que o talento só é aquele que se destaca demais. Não. Às vezes, por trás dos bastidores, irmãos, existem tantas pessoas talentosas, né, irmão Antônio? Nós vemos nas lives, o irmão Antônio sempre está nos bastidores. É um rapaz talentoso na computação. É um talento que ele está usando para a obra de Deus. Os músicos, que muitas vezes você não vê, ele está lá correndo para um lado e para o outro na igreja para ajeitar o som, para fazer uma live melhor para você ouvir, para se edificar. Irmão, são nas pequenas coisas que muitas vezes nós não damos importância. É que Deus trabalha através daquele talento que você tem. Cada um de nós, irmão Antônio, tem um talento. Não fique pensando porque você faz coisas pequenas na igreja, né, irmão? Pequenas coisas, como o irmão Antônio destacou anteriormente na portaria, fazendo um trabalho que às vezes não é nem valorizado, mas é que é de suma importância para a igreja. Porque são os porteiros, irmãos, que vê que é o que está na linha de frente, quem entra na igreja. Então Deus, irmãos, ele tem distribuído seus talentos para todas as pessoas. Não fique pensando que você tem um talento menor do que os outros, não. É justamente esse talento que Deus colocou na tua vida. Aproveite, faça o melhor deste talento. Que esse talento possa se multiplicar na tua vida e que você possa ser uma bênção na vida das pessoas. Irmãos, saiba que Deus é contigo, irmãos. O talento você tem, é só usá-lo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Olga, ela comentou aqui, Deus não cria nada por acaso, e portanto, bem, eu e você somos obras do acaso. Não somos obras do acaso, nós temos um dono e ele nos fez cheios de talentos, né? Verdade. E o Marcos Tena, ele comentou, o Espírito Santo tem ciúme de nós, né? Então Deus, ele cuida de cada um de nós, né? E o Senhor deu um talento, né? Deu um talento a cada um, né? Para uns, aqueles que conseguiram ser fiel no pouco, como eu falei, né? Eu tenho sempre meditado sobre essa palavra, que eu preciso ser fiel no pouco, para que Deus possa me colocar no muito. Então, aqueles que foram fiéis no pouco, Deus tem acrescentado mais talentos a eles, né? Então, a gente precisa ser fiel naquilo que Deus nos colocou. Se o meu talento é ajudar lá a transmitir as lives, então eu vou tentar fazer da melhor forma possível, tentar não falhar, estar lá para ajudar. Como a irmã Nilza aqui comentou, o porteiro tem que ser cheio de Deus, está escrito em Atos, né? Então, se meu lugar é na portaria, você melhor na portaria. Então, tente ser melhor, não só na igreja, pegando aqui um gancho, tente ser melhor também no seu trabalho, fazendo aquilo que foi te colocado. E com certeza, Deus vai te colocar em um lugar de destaque, né? Em nome do Senhor Jesus. E eu queria, nessa noite, falar de algo aqui, contar uma pequena história que eu achei muito interessante, né? E eu queria compartilhar com todos os irmãos nessa noite, antes aqui do nosso término, né? Hoje a gente não vai ter bônus, né? Em nome do Senhor Jesus, mas quem sabe aí nas próximas a gente tenha, né? Então, se a gente colocar sempre bônus, né? Então vai ficar uma coisa rotineira, né? Vamos deixar para a próxima, né? Em nome do Senhor Jesus, para os irmãos ficarem ansiosos. Será que hoje vai ter bônus? Aí vai e assiste, né? Para ficar melhor. Então, a história diz assim, que certo homem, ele se deparou com um garoto que andava pela praia. E esse garoto, ele vinha caminhando e recolhendo alguns seres marinhos, né? Peixes, algumas coisas que o mar
ele estava colocando para fora, né? E ele pegava aqueles seres marinhos e colocava de novo ao mar, né? Peixes, marisco, e ele vinha fazendo isso. E um homem que ia passando, ele ficou impressionado com aquela cena, né? E ele interrompeu o garoto e perguntou: escuta, garoto, esses bichinhos estão jogados aos milhares por vários quilômetros da praia. Então existia milhares lá na praia, né? E aquele garoto fazendo lá, correndo, colocando os bichinhos novamente no mar. E ele pergunta: será que você vai conseguir devolver todos sozinho ao mar? Né? Ele faz essa pergunta. E o garoto responde para aquele homem: estou fazendo a minha parte. Se tantos os outros fizerem o mesmo, conseguiremos salvar a todos. Então o homem tentou desencorajar aquele garoto, né? Certa vez em nossas vidas, às vezes, muitas pessoas com palavras tentam nos desencorajar, né? Mas aquele homem tentou fazer isso e disse para o garoto: e se ninguém mais se preocupar com eles, do que adiantou você salvar a vida apenas de alguns? E o garoto finaliza dizendo: se isto acontecer, pelo menos para esses eu fiz a diferença, né? Então, não deixe que as palavras negativas venham te tirar do propósito de Deus na sua vida, do chamado de Deus na sua vida, né? Faça a sua parte, assim como esse garoto. Ele não se importou se os outros estavam fazendo. Muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de se importar. Fulano de tal não está fazendo isso, aquilo, outro. E às vezes a gente quer esmorecer e também não fazer, né? Mas a gente não precisa, não é para a gente pensar dessa forma, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, se Deus, ele nos chamou para fazer a diferença, vamos fazer a diferença, porque existe um propósito maior, que é levar a palavra do Senhor, né? Deus nos chamou para isso. É nossa missão pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o meu recado para você nessa noite é fazer a diferença, ser fiel no pouco e, com certeza, Deus, ele vai te colocar no muito. Amém? Deus possa abençoar a todos aí que ficaram até o final, né, no nome do Senhor Jesus. Você que entrou agora, nós já estamos aqui no final da nossa live, né, todas as segundas-feiras, às 21 horas, né, a gente está aqui com um bate-papo abençoado, sempre trazendo assuntos que sejam interessantes e da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu creio que muitas pessoas estão sendo abençoadas, porque eu estou sendo abençoado, né, no nome do Senhor Jesus, e tenho aprendido cada vez mais. Deus, ele tem me enchido do seu Espírito Santo toda a vida que eu estou aqui na segunda-feira com um convidado, né, falando da palavra do Senhor. Deus tem nos abençoado no nome do Senhor Jesus. Então, eu deixo aí um forte abraço para todos, né, no nome do Senhor Jesus. Queria que o auxiliar Edivaldo Freitas fizesse suas considerações finais e também uma oração, né, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer para todos os irmãos que devemos sim fazer a diferença na vida daquelas pessoas que mais precisam. Sabe, irmão, que nós somos importantes na obra de Deus. Deus, ele requer de nós algo muito importante, que é levar o seu evangelho às pessoas que mais necessitam. Sabe, irmãos, quando nós ardemos o evangelho em nossos corações, irmãos, nós somos capazes de fazer grandes coisas em nome de Jesus. Eu queria orar por você nessa hora. Feche seus olhos onde você estiver. Se você está com um problema, alguma enfermidade, creia no nome do Senhor que você será curado. Vamos orar em nome do Senhor? Amém? Senhor, Amém. nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de falarmos um pouco da palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha alcançar os corações nesta noite de todas as pessoas que ouviram e viram essa live, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que o Senhor venha repreender
enfermidade, Senhor, que toda fraqueza espiritual, Senhor, sim, Senhor, saia desta vida, Senhor, que ela possa se erguer, Senhor, que aquelas pessoas que estão afastadas do Teu Evangelho volte, Senhor, o mais rápido possível, porque o Senhor está à porta, Senhor, e eu creio que o Senhor não vai tardar mais ainda, Senhor. Ah, meu Deus, abençoa o Teu povo, Senhor. Ah, Senhor, que a cada dia nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, Amém. irmão Antônio, que Deus Jesus. abençoe, meu irmão. E só um recadinho aqui para quem entrou agora, né? Quero dizer que a nossa live ela vai ficar salva no nosso canal aqui no YouTube, né? IPUB Ceará. Vou até digitar aqui para você seguir lá, já se inscrever. E amanhã, né, às 20 horas, temos um culto abençoado de oração, que será transmitido direto da nossa sede, em nome do Senhor Jesus, através do YouTube, né, e também do Facebook. Facebook IPUB Ceará. Você pesquisa lá e vai encontrar no nome do Senhor Jesus. Aproveita para seguir a nossa página do Facebook e também se inscrever aí no YouTube. Será uma grande bênção no nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Agradecemos aí todos que participaram conosco. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Abençoe o senhor Edivaldo Freitas, sua família, em nome de Jesus. Tudo de bom aí a todos. Amém. Tchau.